Gente, estamos gravando. Boa noite a todos. Estou aqui no meu cenário virtual de viagem, de nômade digital, Eita, toda acabada aqui no frio. Angra dos Reis está super fria, super gelada, ninguém merece. Não deu nem praia hoje. Mas gostaria de apresentar a Aline para vocês, que vai ser a estrela da noite, que vai falar com vocês de um tema bem legal que funciona muito para a gente, que é intérprete, porque ele vai lidar com o fator emocional aí. Ela vai falar um pouquinho aí, vai apresentar o tema. Não quero dar spoiler, mas antes da gente começar a prática e dividir as duplas, eu acho que é até bom que vai dar um tempinho para o pessoal entrar. Vamos fazer um mini aquecimento vocal e esticar os braços, fazer um alongamento no pescoço, né? Girando para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Se vocês tiverem uma caneta, peguem uma caneta, coloquem assim no lábio. É porque eu mesma não tenho uma caneta aqui. Que tristeza. Mas eu tenho o meu equipamento aqui de interpretação. Só pegue uma caneta, coloca aqui, e aí vocês fazem, não é diretamente nos dentes, é no lábio, sabe? Tipo, na frente do dente, no próprio lábio, e aí você faz. ahn, prr, é estranho, né? Com a língua. Porque uhum. esse enrolar da língua com o objeto impedindo o som, ele ajuda a aquecer mais rápido a voz. Tem a mesma função que aquele shaker, que é aquele instrumento que eu uso para aquecer a voz, que eu já mostrei para vocês nas outras vezes, tá ali dentro. Mas até eu pegar vai perder tempo aqui da prática. Eu esqueci de deixar ele aqui encaminhado. Mas tá, faz isso aí durante. Raquel, você tá aí? Eu mandei, eu mandei uma mensagem para ela ali, dizendo que a gente não ouve nem vê ela. Se É claro tivesse que tinha que sol. acontecer alguma gafe Não, com se essa tivesse internet sol, aqui eu ia dentro. falar, Ninguém ela tá merece. na praia. Ai, Ela Senhor, deixou. não é porque essa internet aqui à noite é super instável, porque eu acho que é o momento que todo mundo volta, sei lá de onde, e começa a usar e tumultua aqui. Ai, meu Deus. Mas tá, então tá, todo mundo tá aquecido, vamos logo fazer a divisão aqui, porque senão o negócio não vai Raquel, rolar. você quer que eu seja host também? Para você poder É gravar? isso, faz também, porque para garantir, né? A gravação também. Sim, eu vou colocar você aqui eu vou colocar você de host. Chiquérrima. Pronto. Eu só não vou falar Então, dona olha da só. que tá gravando. Isso. Aí você pode começar a se apresentar, Aline, e aí eu vou falar aqui no chat com o pessoal para eles se Deixa eu só te organizarem. perguntar uma coisa. Aqui, então, já está gravando por mim? Quando você tem uma Eu acho que pergunta. ele está fazendo gravação na nuvem, mas eu acho que você pode gravar no seu computador diretamente Porque para senão eu vou ter que dar não dar stop problema. aqui. Porque só tem stop e pause para mim na parte de gravação. Ah, tá. Então, deixa eu dar uma pausa no meu, para você conseguir dar o play aí. Só fez isso. É para eu me apresentar? Sim. Gente, prazer, boa noite. Meu nome é Aline Bier. Eu sou da empresa Bier Tradução. Eu sempre falo sobre a empresa e sobre a minha trajetória na empresa. E hoje eu decidi falar sobre outra coisa, nada a ver, mas que também tem a ver, tá? Tanto com a questão de que nós estamos vivendo com essa pandemia e a questão
principalmente de trabalhos com autônomos, tradutores, principalmente com os intérpretes, né? E já colocou todo mundo na interpretação, Raquel? E aí eu posso já começar? Ok. Eu fiz, gente, eu acho que vai dar certo, tá? Eu fiz uns slides aqui. O meu assunto hoje, a gente vai falar sobre ansiedade. Eu não sou nenhuma médica, né? Eu fiz 4 semestres de psicologia, mas isso não me dá a formação de falar, mas eu vou falar como uma pessoa que sofre de ansiedade. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Então, nessa ansiedade, né, que agora é o grande mal da sociedade, e que muitas vezes não é lhe dado o devido valor, não é tão levado a sério, e por isso que as pessoas, elas vivem descobrindo a ansiedade quando elas estão no extremo. Porque aí fala, não, mas é só o seu jeito. Você não tem cara de quem está doente, né? Então, eu selecionei alguns sintomas aqui da ansiedade, tanto da parte psicológica quanto da parte física. Na parte psicológica, né, nós temos constante tensão e nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto da atenção, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade e agitação dos braços e pernas. O que acontece na ansiedade? É você viver um futuro cruel, né? Você não está conseguindo projetar algo bom. E normalmente pessoas muito ansiosas acabam não conseguindo produzir o hoje, porque elas estão focadas no amanhã. Já nos sintomas físicos, e esses sintomas aqui, eles são crescentes, e a gente não dá muita importância para isso, né? Tem a dor e o aperto no peito, o aumento das batidas do coração, a respiração ofegante, né? A falta de ar, o aumento do suor, tremores nas mãos e em outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios, náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. São sintomas que normalmente a gente tem e a gente não dá importância. E é por isso que é tão perigosa essa doença. Eu vou só, antes de começar, eu vou contar o que me fez descobrir que eu tinha ansiedade. Eu fiquei trancada dentro do meu carro, onde meu coração acelerou muito e eu fiquei toda torta, sem conseguir pedir ajuda e achando que eu estava tendo um AVC. E era apenas emocional. Lixo mental. Você sabe o que é isso? Lixo mental são informações criadas por medo. Informações que podem ser colocadas facilmente em agendas, planners e outros tipos de organizadores. O tal do viver o amanhã, querer ter controle de tudo. O que acontece com isso? A gente enche a nossa mente diariamente de informações e a gente não consegue liberar esse lixo mental. Então, com o passar do dia, a gente pensa em várias coisas. E a gente pensa, às vezes, que a ansiedade são sobre assuntos sérios
e não são. Nem sempre. Às vezes, uma coisa simples que você tem a resolver é algo que te deixa muito ansioso. E esse excesso de informações que a gente guarda na nossa cabeça, ele gera esse lixo. E é quando o cérebro pede socorro, né? A solução para isso seríamos o quê? Jogar esse lixo fora. Parece bem fácil, né? E o resultado seria um cérebro tranquilo, pronto para receber o dia seguinte, pronto para receber novas informações. Mas é fácil? Não, não é fácil. Quando foi que eu percebi que eu não estava normal? Quando eu tive a primeira crise aguda da doença. A sensação de infarto. Atividades rotineiras para mim se tornaram as coisas mais difíceis. Vou dar exemplos. Jogar o lixo fora. Sair com o carro. Atender uma ligação. Nós vivemos num mundo em que se fala de afastamento social por causa da pandemia. A ansiedade, ela causa isso naturalmente. E dali surgem inúmeras síndromes, como anorexia, como síndrome do pânico, síndrome síndrome social, né? Você não consegue lidar com as pessoas. E as técnicas mais utilizadas para cuidar e controlar a ansiedade é a terapia, tanto a terapia convencional, né, como as terapias ocupacionais, medicação, a meditação focada na respiração, os exercícios físicos e uma vida mais saudável e tranquila. Parece fácil, né? Mas não é. Porque o que acontece? O ansioso, ele dói falar sobre isso. Então, muitas vezes, ele acaba mentindo em suas terapias. As medicações. Eu estou nesse estágio. Elas não existe uma fórmula correta para te atingir. Então, você vai tentando de medicação a medicação e tentando doses, e a cada troca e a cada dose maior é um sofrimento para o paciente. E por isso, muitas pessoas desistem de tratar a ansiedade. A meditação, eu faço desde 2014, não é fácil, principalmente quando você está em crise, mas é importante por quê? Porque todo o sistema da ansiedade é uma questão de respiração. Quando uma pessoa está em crise, o que ela precisa ser ajudada é em ela voltar a respirar, porque é isso que ela trava. A primeira coisa que ela faz é parar a respiração. Exercícios físicos, né? Eles liberam hormônios da felicidade. E isso ajuda muito na ansiedade, né? E você cansar o seu corpo faz você dormir melhor também. Uma vida mais saudável e tranquila. Se tem, eu não conheço. A gente vive rodeado de problemas, a gente vive rodeado de coisas a fazer, né? De solicitações, de ser obrigada a sempre lembrar de tudo. E aí, eu, vivendo muitos anos com ansiedade, eu não sei se existe essa técnica, se eu li em algum lugar, mas eu sei que é algo muito presente na minha cabeça e que de 2015 em diante, não, na verdade não, desculpa, 2018 em diante, eu comecei a utilizá-la. Eu sou formada em processamento de dados, então, para mim, é muito fácil categorizar e separar as coisas, né? Como se fossem as combinações binárias. Talvez para a área pessoal, que é mais área humana, não seja tão fácil a solução, porque na área
de processamento de dados, você está ali para resolver problemas. Então, você é treinado para isso. Então, o que eu percebi? A minha ansiedade, ela vinha por falta de excesso de informações e a falta de organização dos meus pensamentos. E aí eu montei um armáriozinho, um gaveteirinho, igualzinho a esse, só que branco. E na primeira gaveta eu posso e consigo. Na segunda gaveta, eu posso, mas ainda não consigo. E a terceira gaveta eu não posso. Por qual seria a lógica atrás disso? É você não encher sua cabeça com problemas ou com coisas que você não tem como resolver. Eu espero que os tradutores não estejam sofrendo comigo, falando rápido assim. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês falam para eu parar. E te Tá montar super essa gaveta, tranquilo. tá super tranquilo. E para a gente montar essa gaveta, nós temos que ter um documento, vamos dizer, uma planilha com 3 colunas. As linhas, aí é você que escolhe. Então, você vai na primeira coluna. A primeira coluna são os problemas. Gente, é qualquer problema. É qualquer coisa que te incomode. Desde o mais simples ao mais complicado. Então, eu botei aqui no exemplo. E aí, tá, deixa eu só falar como seria o método. Você conta um tempo, vamos dizer, eu tenho 10 minutos para encher essa tabela de problemas. E aí você começa a jogar. Começa a colocar todos os problemas. Tudo. Sabe aquela coisa de você pensa, para e pensa assim, nossa, eu estou indo dormir, mas não lavei a louça. Não é simples, mas ele te causa ansiedade. Então, você na primeira coluna, você vai escrever todos os seus problemas. Então, eu botei aqui no exemplo, lavar a louça antes de dormir, solucionar um mal-entendido com tal pessoa, renegociar dívidas, começar a malhar, né? E aí você vai colocando. Depois que você mexeu nessa tabela de problemas, você não volta mais nela. Você vai concentrar na tabela, na coluna solução. E aí você vai dizer, não importa se você vai conseguir ou não, você vai dizer qual seria a solução para esse problema, sendo prático. Então, lavar a louça antes de dormir, o que eu faço? Eu posso marcar um horário para essa tarefa ouvindo uma música que eu gosto, então não vai ser uma tarefa tão sofrida. Solucionar um mal-entendido com uma pessoa. Como é que eu vou solucionar isso? Eu vou conversar e ter empatia com o olhar da outra pessoa. Negociar dívidas. Eu não quero saber se você tem como resolver. Você só tem que dizer a solução. Eu tenho que juntar dinheiro, ver condições de pagamentos, assumir prestações. Começar a malhar. Me inscrever numa academia ou num projeto, malhar em casa e colocar um horário fixo para que eu não precise ficar me burlando, né? E depois que você gastou, e aí essa coluna, você pode gastar o tempo que você quiser. Porque a gente não tem que gastar tempo com problemas. A gente tem que gastar tempo com soluções. E aí, na terceira coluna, a gente vai decidir que gaveta que a gente vai colocar. E essa decisão você vai fazer baseado no que estava escrito aqui do lado das gavetinhas. Então, será que eu posso... Desculpa meus cachorros, gente. Será que eu posso e consigo lavar a louça antes de dormir, marcando um horário fixo para ela? Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo. Eu vou colocar na gavetinha 1. Eu tô chateada com essa pessoa.
Será que eu consigo pedir desculpas e ter empatia e olhar com os olhos dela essa situação? E assumir as culpas que eu tenho também? É fácil? Eu posso? Eu posso. Eu consigo? Ainda não. Porque ainda tem vários sentimentos dentro de mim. E aí você vai fazendo. Renegociar dívidas, né? Juntar o dinheiro. Você pode? Não, eu não posso. Eu estou no meio de uma pandemia, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então, gaveta 3. Começar a malhar. Eu posso? Ai, mas nesse frio eu não consigo. Então, gaveta 2. E tá tudo certo. E aí, como é que você faz? Você vai precisar esvaziar a gaveta número 1. Porque o que a ansiedade ela faz com a gente? São tantos os problemas que a gente acumula na nossa cabeça que a gente não consegue nem resolver os mais simples problemas. Então, a gente vai resolver o primeiro e depois que terminar todo, e aí você vai fazer como? Você vai recortar todos os seus, né, problemas, soluções e números de gaveta. Você vai cortar em linha, na horizontal, e você vai colocar nas gavetinhas. Fazendo isso, você só vai mexer na gaveta 2 e 3 quando você finalizar a primeira. E isso precisa ser um alívio e não mais um motivo de ansiedade. Isso precisa ser um alívio. Terminou a primeira gaveta, você seleciona da gaveta 2 e 3 e adiciona quais gavetas você precisa, quais outros problemas ou novos problemas você precisa adicionar à sua lista. Isso, para mim, me ajudou a longo prazo. Porque quando eu assumi a empresa, eu tinha muitos problemas que eu não tinha como resolver e que eles me tiravam o sono. E isso me ajudou muito. Parece muito bobo, mas que faz uma diferença muito grande. Um outro sistema, esse é conhecido, esse não fui eu que inventei, tá, gente? Esse é mais conhecido, se eu estiver falando errado em inglês, Raquel me corrija, é brain dump, tá certinho? Ele é o despejo cerebral. Tá perfeito. Ele é utilizado para projetos mais curtinhos, projetos do dia a dia. Qual é a principal regra do brain dump? É não ter regras. Ele não tem regra nenhuma. Você tem algumas informações que você pode utilizar, mas que não é obrigatório. O que você necessita para fazer um brain dump? Muito importante, um caderno sem pauta, canetinhas coloridas e adesivos. Ou recortes de revista, fotos, qualquer coisa. Canetinha de cola, qualquer coisa serve. E como ele funciona? É fácil? Não. A gente parece que é maluco. Mas a gente já é maluco porque a gente tem ansiedade, né? Então, o que vier é lucro para a gente. Recomendações do Brain Dump é escolher um local tranquilo que seu pensamento não seja interrompido. Pode ser feito a qualquer horário do dia e quantas vezes você quiser. Porém, fazer um pouco antes de dormir, sabe aquela hora que você tomou banho, colocou seu pijama e deitou na sua cama? Esse é um horário incrível para se fazer. Porque ele ajuda a esvaziar a mente para o dia seguinte. Uma outra recomendação seria: guarde seu caderno em um lugar seguro, para que ninguém veja. Por quê? Eu coloquei isso. Porque quando a gente tem a sensação de que alguém vai saber das nossas fragilidades ou da nossa, entre aspas, maluquices, a gente não é tão sincero.
Porque a gente tem medo do julgamento. Porque a gente tem medo da outra pessoa fazer pouco caso dessa nossa situação, que incomoda tanto. E aí a pessoa fala, ai, mas é tão bobo isso. Não, mas para mim não é. E a outra é, não tente manter uma lógica. Só deixa fluir. Diferente de um diário, diferente de um planner, e diferente de algumas outras técnicas, você tem que manter, né? Você mantém uma escrita. Então, é uma, tipo, hoje acordei, fiz isso e aconteceu isso. No brain dump, não precisa. O brain dump, ele vai ficar mais ou menos assim. São palavras soltas, são frases, são obrigações, são coisas que você quer lembrar para fazer no dia seguinte. São pedaços de pensamentos que te atormentam. E que na hora que você coloca no papel, e com o tempo, claro que não é a primeira vez que você vai sentir, você vai começar a perceber que existe um grande alívio. Porque você não precisa pensar que você precisa comprar ração do cachorro amanhã. Você já escreveu, você não precisa mais guardar isso como informação. Você pode ter sentido raiva de uma pessoa, de uma situação, de um momento, e tá tudo certo. O problema é quando você guarda isso na sua cabeça e aí você não consegue resolver mais nada. E eu acho que acabou. Foi bem rapidinho. E eu queria dizer que não deixe passar esse momento. Não deixe as outras pessoas falarem para você que você não tem cara de doente. Gente, doente não tem cara. Ah, você não tem ansiedade porque você sai, porque você se diverte, porque você posta coisas engraçadinhas, porque você está sempre sorrindo. Isso são máscaras que pessoas, tanto depressivas quanto ansiosas, usam para não serem julgadas pela sociedade. Então, existem tratamentos diversos antes da medicação e que, infelizmente, não são todos os terapeutas ou psiquiatras que indicam. E que são coisas simples de se fazer para você conseguir esvaziar a sua cabeça e organizar os seus pensamentos. E conseguir o principal, aprender a viver o hoje. É a única coisa que a gente pode fazer. O ontem passou. O ontem vai servir de aprendizado, que é a questão da depressão. O amanhã, que é a ansiedade, ela nunca vai chegar. Ela só vai chegar quando ela virar o hoje. Só que a gente fica tão preso ao amanhã que ela chega e a gente nem percebe. Então, eu acabei aprendendo isso, porque eu convivo com isso e eu acho que cada vez mais que a gente puder conversar aberto sobre essas doenças que ainda são muito marginalizadas e discriminadas, e eu acho que a gente tem vamos dar um grande passo. Eu sempre digo que quando a pessoa fala assim, quando você está numa crise de ansiedade, e você não consegue talvez manter o controle ou parar de tremer, eu digo, ué, mas você consegue pedir a alguém que tem rinite alérgica para parar de espirrar? Por que que você trata diferente essa doença? É uma doença como qualquer outra. E ela está fora do seu controle, né? Existem vários graus de ansiedade. E se essas ansiedades fossem cuidadas desde o início, levadas a sério,
as pessoas não precisariam, às vezes, chegar ao ponto de achar que vão morrer, porque a sua cabeça chegou a um ponto de exaustão em que ela paralisa seu corpo. Eu espero que vocês tenham aprendido algo ou ter tido novas ideias sobre esse tipo de assunto, ou se vocês conhecem alguém e apoie. A última coisa que uma pessoa ansiosa e depressiva precisa são de críticas, porque ela já tem a própria. Ela já tem a indignação de não ter controle do próprio corpo, da própria mente. Então, tenham mais empatia com essas pessoas, porque é o que elas precisam. Elas precisam de carinho, elas precisam de amigos e família, elas precisam de exercícios e elas precisam muitas vezes de medicação. Ou, quer dizer, algumas vezes de medicação. Eles dizem que é o tripé da salvação, né? Junto com fé, tudo, família, amigos e fé, exercícios físicos e uma terapia medicamentosa ou não, adequada para cada caso. Gente, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Foi um desafio para mim. Sempre falava só sobre empresa, sobre trabalho, e eu percebi que isso é um mal que, além de estar em todos, está em pessoas principalmente autônomas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o nosso cérebro, por uma falta de treinamento, sempre bota a coisa como se fosse pior. Às vezes nem é, mas aí a gente já causou, a gente já criou uma situação tão horrível que não há espaço e que às vezes a gente não consegue nem ver a boa situação que seria. Muito obrigada. Acho que a gente pode tirar a galera da cabine. Eu até Obrigadão. falei para eles aqui no chat, para eles se gravarem e me enviarem a gravação depois. Hoje eu não coloquei eles na cabine por medo de ficar caindo. Eu deixei eles se Ah, gravando, mas achei super legal ficar vendo a câmera de todo mundo aqui funcionando. Acho que só a Érica que não abriu a câmera e a Mariana. Mas eu não sei se elas estavam fazendo nos bastidores. De qualquer forma, vocês podem falar aí agora, essa é a hora do debriefing. E no Toastmasters, né, que a gente sempre tem a prática de discursos, de oratória, ao final dos discursos, a forma de bater palma é da forma de linguagem de sinais. Então, todo mundo levanta a mão para não fazer barulho, né, no microfone. Então, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei esse tema, é o que eu precisava nesse exato momento, porque eu acabei de passar por uma situação super estressante com uma aluna minha, que ela foi convidada para um evento, e ela estava super ansiosa, e eu não sabia o que falar para ela, e eu fiquei desesperada, pensando, ai meu Deus, tem que ter aula com a Aline hoje à noite, que aí depois eu vou passar para ela todas as coisas que eu preciso e passar. assim, tem Porque muitos, realmente isso vai muito muitos. ajudar. Isso, e tem muitas técnicas, se você procurar, porque uma não vai valer para uma pessoa e vai valer para outra, né? Vai muito de como a pessoa é. Mas o que eu achei interessante nesse brain dump é que, às vezes, a gente não consegue falar, expressar e formular frases da nossa dor ou de algo que está nos incomodando. É apenas uma palavra, tipo, de raiva. Raiva de quê? Cara, não sei, mas eu tô com uma raiva. E aí você coloca. E depois de um tempo, o que é legal também é, depois de uma semana, você dá uma olhada no seu brain dump. Você vê o que continua na sua mente que você não está conseguindo tratar. E buscar alternativas para você conseguir tratar isso. Porque é uma doença solitária. Que por mais que as pessoas tentem ajudar, elas podem te dar apoio, mas elas não conseguem te curar.
É você se curando com certas ajudas, medicamentos, amigos, terapeuta, psiquiatra, exercício, mas na verdade é você, porque você é a única pessoa que tem controle da sua mente. E isso é muito difícil, né? É E aí, verdade. gente, vocês gostaram? Alguma dúvida? Não me deixa no vácuo, não, gente. Senão eu fico triste e fico ansiosa. Amamos o tema, ainda bem que vai ficar gravado, não é isso? Para quem perdeu, para quem quer Vai. reassistir, porque é de grande joalheria. E sua apresentação também foi muito friendly para os intérpretes, porque foi tipo suave, smooth, né? Com ritmo legal, você não estava falando rápido, um ritmo super bacana e com claridade, com clareza, desculpa, com clareza, enfim. E o assunto também era muito interessante, que tem a ver com todos nós. Muito bom. A gente tem essa dificuldade na ansiedade na cabine. E o Maicon também abriu o microfone. Vai falar aí alguma coisa pra Posso gente? falar, é o tipo de assunto que você senta na mesa e fica horas conversando, né? Convenhamos. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passa, inclusive. É, talvez para quem não sabe o tema, só poder falar já, às vezes você não sabe que você pode falar, né? Eu tenho um histórico eu venho da dança, eu fiz dança, etc. Quando você começa a dançar, você se dá conta que você não tem vocabulário para as coisas. Você não sabe direito o que você está sentindo, porque o corpo está no processo, né? Você jogou o corpo para se mover, o corpo vai responder. E você vai se dando conta que você não sabe dizer o que você está passando. Falta vocabulário, falta saber discernir Lé de Cré, e esse tipo de. Vem tudo junto, né? Se você não sabe discernir uma raiva, uma irritação ou de uma frustração, você vai ficando cada vez mais destituído de ferramenta para você lidar com a sua vida, né? E tem uma coisa, gente, eu reparei que o meu tá Bia Tradução. Ninguém me avisou. Mas você é Bia Tradução. Também é a minha tradução. E tem Inclusive, uma eu ia coisa. falar sobre isso. O nome de vocês, adorei que vocês já estão trabalhando ou já estão participando das conferências e colocando o nome antes, né? Aí eu nem precisei falar, né? Já foram colocando. Interpreter, IN, PN, PT. Adorei. E tem uma coisa que eu acho que é cruel, é que ela é marginalizada, e aí as pessoas acham que isso é um, um ponto de fraqueza. E a minha psicóloga, ela disse uma coisa muito interessante que eu levo para mim, na verdade foram duas. Uma que ela falou, só sofre de depressão e ansiedade quem aguentou muito, quem precisou ser muito forte durante muito tempo. E outra que ela falou quando a gente foi fazer o método das gavetas. Tudo que a gente guarda, tudo que a gente engole, a gente faz crescer. No momento que a gente guarda a ansiedade dentro da gente, aquilo cresce e a gente não percebe. A gente acha, porque a gente se acostuma, que isso é normal. Porque o julgamento das pessoas fazem ser normal. As pessoas imaginam que pessoas ansiosas, e eu vou ser bem honesta, eu digo que eu até tiro uma ondinha, que eu sou uma louca mais laudada, que eu estou no grupo dos bipolares, né? Eu estou no grupo dos borderlines. E isso as pessoas te julgam como doida, e você fica com medo de dizer e pedir ajuda às pessoas próximas por falta de entendimento. E cada vez que as pessoas falarem e deixarem de ter vergonha de falar sobre assuntos desse tipo, mais pessoas terão ajuda. Né? Então, aquela mulher que ela é considerada louca, ela vai ver que talvez tenha alguma coisa, alguma ansiedade, algum relacionamento abusivo, alguma coisa que a levou a esses sintomas, sabe? Eu acho que são assuntos interessantes e pode ser usado em várias áreas, não só numa área médica, mas numa área, no nosso cotidiano, eu acho.
Com certeza. Gente, mais Eu tô alguém vendo a quer fazer um Patrícia. Eu comentário? tô vendo a Patrícia vem, anotar e Patrícia. mexer. E, Patrícia, fala alguma Patrícia, coisa. Mariana, Érica. A Érica comentou aqui no chat, ó. Ela falou assim, ó, pode se gravar. Não. Esse Peraí. povo é muito antenado. Mamma mia, efetivamente anotei. Meu Deus, mesmo sendo às 8, tá, olha, até embaixo da mesa. Acho que agora você tá com o microfone mutado. Agora você mutou. Eu tinha um comentário, dois comentários, na realidade. O que você falou também me tocou muito. Primeiro que, por exemplo, eu medito, eu tento levar uma vida equilibrada, bem saudável, e por mais eu estou firme na espiritualidade também, por mais que você faça todas as ferramentas, eu penso que para todos. Eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Sempre tem uma gaveta aberta, outra gaveta fechada. Nunca está tudo fechadinho. O externo e a projeção do interno. Então, isso já também é uma bagunça que me impede criar, ou pensar, ou trabalhar mais produtivamente. E outro que anotei, que para minha irmã, eu tenho uma irmã que sofre de excesso de ansiedade, ela é dependente alcoólatra. Isso para mim foi uma tragédia, digamos, porque a gente é muito unida e eu entrei muito no julgamento, mas não no julgamento de apontar o dedo, mas de dizer, vai, faça uma terapia, tenta tal solução, tem essa vacina contra o alcoolismo, tem até os ETs. Procurei até os ETs para solucionar. E quando a alma da pessoa quer, e não vai ser o julgamento que vai, mesmo que esse julgamento fosse com amor, eu me deparei que esse julgamento estava me afastando mais dela, porque estava indo no sentido contrário. Então é amor, gente, é amor, esperar, paciência, família, e vai ser quando a pessoa quer, e efetivamente anotei isso, eu pensava comentar, ela carrega muito peso de responsabilidades, de problemas, de muitas coisas, ela é fantástica como profissional, ela é de uma eficiência, carrega um peso é normal, não sei se E, qualquer pessoa... Patrícia, quando eu fiz a primeira técnica da gaveta, eu achei muito interessante, por quê? Porque eu percebi que a ansiedade, ela me paralisava. Então, eu não conseguia nem fazer nada disso, nem nada fácil. E aí, só que eu focava nas coisas difíceis. E quando eu comecei o passo a passo de solucionar coisas simples na minha vida, eu comecei a perceber que eu era capaz de solucionar coisas que eu podia, que eu tinha como solucionar, mas que eu não conseguia. E aí a questão né, da gaveta 2, ela começava a pular para 1. Por quê? Porque eu já tinha esvaziado aquilo. Porque, às vezes, um sintoma, ele não é de verdade esse o problema. O problema são outras pequenas coisas, é o acúmulo de pequenas coisas que levam a paralisia, e aí levam à fuga. Qual era a minha fuga? Deitar na cama e não falar com ninguém, entrar no mundo de Nárnia. Essa era a minha fuga, entendeu? Ou então, às vezes, sair, dançar e beber todas. E no dia seguinte, sentir um vazio, porque eu não estava me curando, eu estava fugindo. E essa fuga que é o problema, né? E essa fuga nos leva à depressão. Assim, eu não sou nenhuma especialista, mas quase, tá perto. filha, mas assim, deixa eu te falar, hoje meu amigo me ligou, falou assim, Aline, você que entende sobre antidepressivos e ansiolíticos? Fala aí, eu falei assim, gente, eu não sou especialista nisso não, eu só sei minha medicação. E tá tudo bem.
Se eu Claro. tomar a medicação para o resto da vida, se for para eu ficar bem, tá tudo certo. Claro, claro, Entendeu? claro. Não tem problema. Gente, você julga alguém porque ela tem asma e usa bombinha para o resto da vida? Você não julga. Então, é a gente tirar É muito esse legal esse espaço aberto, assim, de preconceito. tirar esse tabu, né? Muito tabu de qual que é o problema? É uma doença como qualquer outra, e assim, É. até essa questão de falar como doença, né? É apenas uma condição momentânea que, inclusive, assim, você não fica nesse estado o tempo inteiro. Na maior parte Existem, do tempo você não tá assim, né? existem as pessoas que têm a doença da ansiedade mesmo, que é uma ansiedade como se fosse crônica, né? Vamos dizer que sim, que o meu problema é porque eu tenho traços de um distúrbio, e aí isso acaba afetando um pouco mais. Eu conseguia tratar o distúrbio com terapia, mas quando veio a ansiedade e a depressão, ele foi mais, né, fortalecido, vamos dizer assim. Mas mesmo que não tenha cura, não é culpa da pessoa, as pessoas precisam entender que elas estão tentando, né? Ou não, mas que é uma doença, não é uma escolha, né? Eu acho que isso é o mais importante a ser colocado. Não é uma escolha, a pessoa não está fazendo drama, a pessoa está doente, e como doença, ela precisa ser cuidada e não maltratada. Eu acho que conversar, né? Porque agora, principalmente agora que a gente tem ficado mais em casa, aí o contato virtual é rápido e superficial, e com a vida não ia ser diferente. Então a gente conversa por mensagem ou por áudio, né? E sempre tem uma diferença quando você manda e os seus amigos te mandam áudio, assim, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Mas quando você liga e para conversar, sempre todo mundo tem algum problema, algumas suas preocupações e Sim. ansiedades e tudo mais. Eu Conversar tenho a com impressão alguém, que julgamento. Desculpa. Sim. Complementando o que você falou, eu tenho a impressão que quando você manda mensagem, você manda um e-mail, você sempre está postando no futuro, né? Você vai mandar para a pessoa ler no futuro. E falar é uma ação do presente, né? Eu estou falando agora. Se eu paro de falar, você para de me ouvir. Se eu volto a falar, você volta a me ouvir. Então um exercício da presença, né? Não, e Estar outra, presente quando nas coisas. você grava, É você importante, né? pode apagar e gravar exatamente o que a pessoa quer ouvir e o que você quer que a pessoa ache de você. O falar ao vivo, chega uma hora que você não aguenta, que você fala a verdade, né? Na mensagem a gente ainda tem esse controle, né? E, gente, os ansiosos e o pessoal dos distúrbios, assim, depressivos, eles são ótimos em mentir. E não mentir de uma forma negativa, mas mentir de estar bem. E a pessoa, às vezes, está deitada na cama, postando foto feliz e falando com seus amigos como se estivesse feliz, mas não atende uma ligação. Porque se ele atender, ele vai ser desmascarado. E aí ele tem medo do julgamento. Né? Difícil. Mas não é impossível. Não, e é um ótimo exercício isso, de assim, isso que ele falou, de estar no presente, muito legal isso, porque é isso mesmo, a gente fica querendo viver algo do futuro ou do passado e fica tentando burlar, né, disfarçar o presente com essas milhões de artimanhas, mas é, é importante mesmo, assim, até diminuir a ansiedade, assim, pelo menos nos, nos não sindromáticos, nem sei como se diria. Assintomáticos. Nos que têm Sindromáticos. ansiedade num nível assim mais controlado, mas mesmo assim eu nem sei quão controlado é controlado, né? Mas enfim, eu geralmente uma das coisas que eu penso assim que me ajudam é quando eu realmente foco no presente. Ao invés de ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã, eu preciso focar agora aqui, não tem como pensar nisso agora, não é momento para pensar nisso agora, assim, tipo, vou focar aqui no meu trabalho. Então, aí eu fico assim, daqui a pouco eu penso nisso, amanhã eu penso nisso. E aí tem uma hora que passa, e aí eu até esqueço daquilo ali, e aí não, passou.
passou, nem deixei entrar. É um exercício diário. É um Diário. exercício diário viver o hoje, né? E dar valor ao hoje. É, Eu acho, é aquilo eu que você tenho uma colocou no frase, seu papelzinho, né? e eu tenho uma frase que muita gente vai discordar, mas que eles falam, essa frase fala assim, é do Alice no País das Maravilhas, né? Eu acho. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E deixa eu te falar, não acho errado, não. Porque se eu ficar projetando muito lá no fundo, vai me dar uma ansiedade. Então tá, deixa eu caminhar. Não tem problema. Se der errado, eu volto. Com certeza eu não vou perder tempo. Eu vou sempre aprender no meu caminhar. O importante é continuar e não parar. E dar valor a todo aquele caminho, a toda aquela passagem. Olhar para os lados, para trás, para frente e aproveitar aquele momento. A gente está muito obrigado a olhar o futuro. Você obriga muitas crianças de 17 anos a escolherem o que elas vão ser para o resto da vida. E a gente sabe que não é assim. E mesmo assim a gente continua pregando isso, né? Eu hoje digo ao meu filho, o que você vai ser eu não sei. Eu quero que você apenas tenha o poder de escolha. Então você estuda para ter um poder de escolha. Só isso. Eu quero que você seja feliz. Pronto. E eu acho que assim, podem não concordar, mas isso me deixa mais tranquila, porque se eu ficar esperando, ficar assim, eu quero chegar no tal lugar, eu quero chegar, claro que eu tenho minhas metas, mas não precisa ser, às vezes a gente não sabe, e tá tudo bem também, né? A Érica colocou aqui no chat, aí agora que eu encontrei aqui a pergunta dela. Ela falou assim, realmente isso está enraizado desde que a gente é pequeno, né? A gente fica ouvindo, o que que você quer ser quando crescer? O que que você quer ser quando crescer? Não seria interessante, importante a gente mudar essa pergunta? Eu também acho isso, porque que pressão psicológica isso, de você ficar gerando essa expectativa na criança já para saber o que que ela quer. Até quando a gente é adolescente, a gente tem que decidir qual que é o curso no vestibular que a gente vai fazer. É surreal aquela pressão de, você tem que fazer tal coisa. Não, porque eu sou filha única. Eu moro em Brasília. A minha pressão psicológica foi: você vai fazer concurso para onde? Eu não vou fazer concurso, entendeu? Aí o pessoal, mas como assim você não vai fazer concurso? A família inteira é concursada, você não vai ser concursada? Aí eu, não vou ser. Aí foi um auê, assim, dentro da família. Tipo, eu era a única pessoa que ia ser autônoma, e autônoma era tipo uma doença. Tipo, você não pode ser autônoma. Como assim? Mas é assim mesmo, e a gente, a qualquer momento, a gente pode mudar, sabe? A gente não precisa estar... eu vejo que às vezes a gente está muito preso ao que os outros vão pensar do que o que a gente está pensando, do que o que a gente se desrespeitando. Eu acho que é por isso que o grau de ansiedade e depressão está crescendo assim absurdamente na sociedade, e em casos de infantis, sabe? A escola do meu filho, inúmeras crianças em depressão, com crises de ansiedade, e isso a gente está transformando uma sociedade doente, que não tem direito de falar porque é julgada, e não tem direito à escolha, porque você tem que decidir tudo muito cedo, e se você... Teve uma coisa que eu achei engraçado, você estudar para um concurso público, vamos dar um exemplo aqui do concurso, já que ela puxou. Você estudou, você passou 2, 3 anos estudando no concurso público. Fez a prova, não passou. Qual é o pensamento? Perdi 2 anos, 3 anos da minha vida estudando para uma prova que eu não passei. Não, você não perdeu. Você só perdeu quando você não conseguiu viver o hoje. Porque se você conseguiu aprender muita coisa no que você estava fazendo no dia de hoje, você pode usar isso para outra coisa. Então, você não perdeu.
Você só tem a ganhar. Mas quando você coloca a sua expectativa, tudo lá, sabe? Eu só vou ser feliz quando isso alimenta a nossa a ansiedade e deixa a gente sempre num estado de tristeza e vazio. Porque a gente sempre está esperando algo que está fora do nosso controle. A vida está fora do nosso controle. Hoje a gente está bem, amanhã às vezes não está. Então, a gente vive o amanhã que nunca chega. E a ansiedade é isso. É viver um amanhã triste, que é o pior, que nunca chega. Então é isso, gente. Depois de muitos anos de Obrigada. ansiedade, a gente vai criando teorias para poder sobreviver. E é legal a gente Obrigada. passar isso para quem passa pela mesma situação, né? Não num tom assim professoral, mas de quem já passou, teve os mesmos problemas. Muito Quem bacana. nunca, né? Gosto de conversar sobre isso. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca perdeu uma noite de sono pensando no Quem dia de amanhã? sempre, né? E o dia de Quem amanhã sempre. aconteceu Quem todo sempre. diferente. Quem Nada do todos que a os gente dias. É que às vezes a gente não se escuta de jeito nenhum e faz de conta. Tem gente que não sabe, né, na verdade, o que está sentindo muitas vezes. Existe muita gente que a gente está falando aqui, é um assunto importantíssimo, mas nós somos privilegiados. Existe uma parte da sociedade, num recorte mais social e profundo, que as pessoas não têm nem tempo, nem entendimento para entender que elas estão passando por um processo de ansiedade, que elas estão vivendo um processo de que elas precisam procurar ajuda, que talvez seja mais do que ansiedade, que talvez é um transtorno, que talvez muito mais grave. Elas não sabem nem por onde começar. E quem consegue entender, porque encontrou um médico e tal, não consegue achar no sistema público de saúde. Estou falando, né, que é uma realidade que a minha, no caso, deixa eu abrir a câmera aqui, que não é a minha direta, mas é indiretamente. Eu tenho uma filha autista, ela não passa pelo sistema público de saúde, mas eu conheço essa realidade. Então, uma criança autista, ela não é também só autista, ela tem outras comorbidades. Uma criança e um adulto, né? Isso também acarreta para a mãe, para a família. Então, assim, tem muita gente que não pode nem, por exemplo, mães não podem se cuidar, porque o autismo afeta o psicológico da gente, né? Então, eu falo do meu lugar de privilegiada, porque eu posso. Então, mas tem muita mãe que não pode. E essa é uma triste realidade. E saber acolher essas pessoas, né? E a gente, enquanto cidadão, lutar para que elas possam ter direitos também de serem cuidadas e acolhidas, né? Porque é importante para que tudo funcione na vida de alguém, é importante que ela tenha consciência que a tranquilidade e a serenidade mental dela é importantíssima. Desligou o seu áudio. Ai, foi Mariana, sem querer. Eu vou só te falar uma coisa que a minha psicóloga disse quando eu estava aos prantos no consultório e perguntando, falando que eu não queria ser diferente. Eu queria ser igual a todo mundo, eu não queria ter os traços do distúrbio do borderline, que eu não queria. E aí, sabe o que ela me disse? Eu achei tão interessante, tão bonitinho, assim. Ela falou assim, às vezes Deus marca a certas pessoas com coisas especiais para elas poderem mostrar para a sociedade coisas que ninguém está vendo. É como se a gente nascesse com umas estrelinhas azuis para o cara lá de cima ver que ela está fazendo o trabalho dela, é isso? Ela está conseguindo. É mais ou menos assim. Digamos que é um ponto de vista bem interessante. Inclusive, por exemplo, a gente luta, né? Mães de autistas que têm uma consciência, enfim, que têm possibilidade de ter os privilégios que somos a minoria, a gente, de uma maneira geral, luta, né, para que as outras pessoas possam ter, porque o autismo ele também precisa ser entendido. Estou falando de autismo porque o autismo tem consequências psicológicas, né? Tanto no autista como na família dele. Então, trazem ansiedades, porque é muito difícil para uma família participativa, mas geralmente para uma mãe de autista, viver no presente.
eu estou falando isso de experiência própria, é uma luta para mim viver no presente, viver o hoje, porque a gente está sempre já mentalizando e planificando e se projetando para quando não estiver mais aqui, e como eu quero que meu filho chegue, qual é o nível. É difícil, então você pode meditar, você pode fazer o que quiser. Isso é difícil. Então, não é só eu, pessoa privilegiada, né? Enquanto pessoa privilegiada, ou minha filha, mas tem muita mãe e pai, família mais participativa, que precisa de apoio mais profundo, né? Social, de acolhimento, que a gente possa ajudar. E precisa, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de buscar ajuda e de procurar um equilíbrio, né? É muito difícil mesmo. É muito complexo. Peço desculpa se eu trouxe o tema aqui do Não, que é autismo, isso, mas Mari. que Pode isso. falar à mas é um vontade, que tema isso é muito que importante. o autismo é muito difícil ser mãe de autista, né? Muito difícil. Mas eu tomei para mim como missão divulgar isso. Então, sempre que entra no contexto, né, de uma conversa, eu tento trazer isso para as pessoas, porque quanto mais eu falo, então se minha missão é viver, né, nessa dificuldade, dentro do meu privilégio e tal, é que as pessoas que não vivem têm essa concepção. Então, se um dia um de vocês encontrarem, ouvirem uma situação, vão lembrar dessa conversa e talvez vão buscar, ou talvez vão interpretar. Eu interpreto muita consecutiva sem querer, porque eu faço consecutiva dos terapeutas da minha filha, porque a gente trabalha entre o Brasil e a Itália. Então, os terapeutas são bilíngues. Então, eu estou sempre consecutiva. Então, isso acontece bastante. É um tema que a gente tem que ter sensibilidade, mas também que, infelizmente, tem mercado. Então, para interpretação né, entre profissionais dessa área, é bem interessante. Sim, e eu já participei de um projeto de dublagem, não foi nem de dublagem, na verdade é locução, de uma locução de uma terapeuta americana, que ela tem um livro sobre cuidados com os autistas, assim, dos próprios, feito para os pais, né, para saber como que os pais podem cuidar desses filhos. E depois eu vou te passar o projeto dela, é bem bacana. É uma Me passa associação que assim. ajuda exatamente os pais, assim, com pequenos passos que ela dá, que ela fez isso com o próprio filho dela. Ela criou uma metodologia para conversar com os filhos autistas e ensinar os pais a fazerem o mesmo. E ela disse que isso, Eu assim, não sei se é a mesma melhorou muito. pessoa. Pode ser a Desculpa, mesma pessoa, né? Que você já deve aqui. conhecer, Acho que eu não provavelmente. sei se é a mesma pessoa que o Juliano me mandou o Ah, deve material de uma ser. pessoa. Isso, Deve eu ser. fiz com o Juliano. Eu fiz com o Juliano Então tá. O o Juliano me trabalho. mandou. O Ah, Juliano me então mandou. pronto. O Juliano sabe tudo. Ele tá em De todas. todo mundo. O Juliano sabe Ele tudo tá. de todo mundo. O Juliano, o Foi um Juliano é o trabalho que a gente Mr. fez em M. conjunto. Foi. Nosso Porque ele Mr. M que tá pediu, em tudo. Isso. precisava de uma voz feminina e de uma masculina. Aí ele fez a do homem e eu fiz da mulher. Ele me mandou, eu acho que foi no começo desse ano, ele me mandou assim, começo, em fevereiro, março, ele mandou esse material, a gente conversando, porque eu estava meio que tentando entender qual curso que eu ia fazer naquele momento, a gente estava trocando uma ideia, e eu falei para ele algumas coisas que eu fazia, falei que eu faço consecutivo e tal, aí ele achou interessante e me mandou. Eu tenho aqui no telefone, já vi algumas vezes. Que legal. Não, é Interessante, mas muito eu não legal. lembrava de É você. um tema interessantíssimo. Nossa. É muito legal, muito profundo. Eu gosto, inclusive no meu currículo eu coloco, porque, querendo ou não, eu faço isso já há uns 4 anos. Pois é, Então, não, com sem certeza. fazer interpretação, sem fone, sem nada, é uma coisa bem arranjada. Eu acho que passou do momento de eu fazer isso de maneira mais séria. Exato, não. Você já faz consecutiva, já está no currículo. Exatamente. Tem que estar lá. As horas contabilizadas. Gente, está Muito maravilhoso o obrigada. papo, adorei tudo. As contribuições foram muito enriquecedoras, realmente.
Muito obrigada. E vamos esperar o próximo, que eu tenho certeza que também vai ter uma ótima temática. Eu tô Posso adorando só essas práticas deliberadas. agradecer? Muito obrigada, Aline. Eu queria agradecer a todos vocês Obrigada. por terem participado. Obrigada a você. E eu Obrigada. espero que eu tenha conseguido deixar uma sementinha no coração de cada um, com empatia, respeito e paciência, porque são coisas que a gente precisa treinar para poder ajudar o próximo, e que vocês tenham se interessado nessas duas formas que eu trouxe da gente aliviar um pouco a nossa mente, né, esvaziar, que vocês possam usar se vocês precisarem de alguma coisa mais profunda, porque eu fiz bem rapidinho. Vocês podem entrar em contato comigo, eu estou lá no Galera da Adrenalina, eu posso mandar slide, eu fico à disposição para vocês, tá bom? Obrigada, Raquel, por ter me convidado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Foi uma aventura para mim e uma aventura muito boa. Eu estou muito feliz com isso, de poder falar sobre isso abertamente, claramente, com pessoas sensíveis e com pessoas que entenderam a mensagem. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Um beijo para Não, vocês. a Aline é parceiraça e outra, a Aline é uma super superação dela também, porque ela Claro. trouxe lá do Toastmasters, agora tá lá com a gente fazendo apresentações. Antes ela entrou só dando uma olhadinha, ela, eu vou devagarinho. Aí ela ia lá de ouvinte, agora já veio o primeiro discurso, agora eu já vou falar para a Letéia lá, que você já vai começar a fazer os discursos lá. A Alice pronta, está tá com muito pronta. coelho puxando por diversos caminhos. Exatamente. Tá Gente, certo, então, Aline, muito obrigado. bom. Muito obrigada. Obrigado. Muito Obrigada, obrigada. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Maicon, Patrícia, Érica, Mariana, todo mundo. Muito Obrigado, obrigada. Raquel. GDA também é cultura, saúde mental e muito mais, né? Muito bacana estar aqui mais uma vez. Tá. Bom demais. Aline Bier e Raquel Ilha. Estamos aí. Isso. Beijo. Beijo. Bom final de noite. Bom descanso para todos. Bom descanso, Também. gente. Boa noite. Tchauzinho.